O ano era 541 e a cidade era Constantinopla, que era, devido à sua localização e sua importância comercial, a maior cidade daquele mundo antigo. De repente, começaram a acontecer diversos casos de uma doença ainda misteriosa, desconhecida e devastadora. Constantinopla tinha seus grandes portos com muita movimentação de navios mercantes, mercadores de todas as partes daquele mundo antigo, e isso gerou uma aglomeração de pessoas, fazendo com que o número de casos aumentasse muito. Alguns meses depois, no ano seguinte, o número de mortos, segundo se relata, passou de mais de 5.000 mortes por dia. Dali para frente, até o ano de 750, essa doença se espalhou pelo mundo e matou mais de 30 milhões de pessoas. Mas por que as pandemias acontecem? As doenças infecciosas, aquelas que são passadas de uma pessoa para outra pelo ar, não são nenhuma novidade na nossa milenar história humana. Muitas doenças já existiam, porém a taxa de transmissibilidade era muito baixa devido à pouca interação que havia entre os seres humanos nas suas pequenas populações para um planeta gigantesco. Com o crescimento da população, à medida que o tempo foi passando, a população da Terra foi crescendo e provavelmente essa movimentação de pessoas fez com que se proliferasse mais ainda as doenças. O surgimento das grandes cidades, das grandes metrópoles, o vai e vem das pessoas, isso com certeza contribuiu para a disseminação das doenças, ficando cada vez mais frequentes. Mas qual foi a grande primeira pandemia? A praga de Justiniano. A praga de Justiniano aconteceu no Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I. Interessante que ele teve a doença, mas de forma incrível e não muito bem explicada, ele não morreu. Ela foi provocada pela bactéria Yersinia pestis, que vem desses três grandes agentes: rato, pulga e piolho. E como falamos no início do vídeo, a grande movimentação de pessoas, o que hoje chamamos de aglomeração, foi responsável pela morte de mais de 30 milhões de pessoas entre os anos de 571 a 750. Anos depois, essa bactéria continuou atacando, provocando a segunda pandemia, a peste negra. A peste negra foi a maior pandemia da história, isso porque ela matou mais de 75 milhões de pessoas entre os anos de 1343 e 1353. Esse número representou mais ou menos 40% da população da Europa. À medida que a média do tempo de vida das pessoas naquela época, quando pegavam a peste, era de mais ou menos 7 dias depois dos sintomas serem apresentados. E não tinha antibiótico na época para a cura. Foi também nessa época que surgiu o termo quarentena, quando os navios que chegavam nos portos ficavam ancorados por 40 dias. Um registro bem interessante de uma ação de prevenção sanitária, e anos depois essa peste continuou a matar muita gente, só que em números bem menores. Nos dias de hoje temos, em algumas cidades desenvolvidas, os serviços de saneamento básico e coleta de lixo, e os antibióticos que também ajudam a controlar essa doença. Só que não parou por aí.
Em 1520, tivemos outra pandemia, a varíola. Ela é transmitida pelo ar e causa bolhas e manchas avermelhadas por todo o corpo. A partir desse ano de 1520, 90% da população das Américas foi morta com a chegada dos europeus às Américas. Esse contato e essa interação do negro, o índio e o europeu trouxe para cá muitas doenças, dizimando praticamente toda a América. Somente no final do século XVIII, um médico chamado Edward Jenner inventou a primeira vacina da humanidade, justamente contra a varíola. E depois de matar 56 milhões de pessoas, a varíola foi erradicada em 1979. Conforme você vê nessa foto aí na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, faixas para convocar a população a se vacinar contra essa doença. Será que parou por aí? Não. Em 1918, tivemos outra pandemia, a gripe espanhola. Ela foi causada pelo vírus H1N1, que você já deve ter ouvido falar, e matou mais ou menos 40 milhões de pessoas num curto espaço de 24 meses. Vejam nessas fotos a população usando máscaras, até o gato está usando máscara também. Imagens bem semelhantes aos dias de hoje. E pelo fato da Espanha falar muito e noticiar muito sobre essa gripe, passou-se a chamar no resto do mundo de gripe espanhola. Aí você vê na imagem um hospital, o Hospital Clube Atlético Paulistano em 1918, aí em São Paulo. Desde essa época já havia recomendações do distanciamento social, uso de máscara, bem como jornais noticiando na época. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e comente. E até a próxima.